Bom, vamos para o predicado verbal agora. Predicado nominal acabou. Vamos para o predicado verbal. O predicado verbal já muda totalmente a história. Por quê? Porque o importante agora é o verbo. Ele que vai ser o núcleo, tá? Porque aqui não tem o verbo de ligação. Aqui eu tenho o verbo transitivo ou o verbo intransitivo. E eles é que vão ser os núcleos. Então, vamos começar com o verbo intransitivo. Esse verbo aqui, gente, é aquele verbo que ele não precisa do auxílio de outros termos para completar o seu sentido. Ele sozinho já traz uma ideia completa. Ele não pede objetos, porque ele sozinho já transmite a ideia, tá? Os livros de aventura divertem. Pronto. Se divertem, eu já sei que divertem as pessoas. Divertem quem vai ler os livros de aventura se divertem. Então, esse verbo aqui é intransitivo, tá? Mas eu poderia colocar aqui alguma coisa sim. Só que o que eu colocaria aqui, ele não estaria completando o verbo, mas sim dando uma circunstância. Por exemplo, os livros de aventura divertem as crianças. Os livros de aventura divertem muito. Os livros de aventura divertem intensamente. Então, essas palavras que eu colocaria aqui seriam circunstâncias e não objetos, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Esse tipo de verbo é classificado como intransitivo. Mesmo se o falante desejasse acrescentar mais informações ao predicado, incluindo nele advérbios ou locuções adverbiais, o verbo continuaria a ser intransitivo. Então, poderia ser imensamente, sempre, com certeza. Aí eu coloquei aqui para vocês uma coisa muito importante. Os verbos intransitivos, geralmente eles indicam fatos existenciais. Viver, nascer, sofrer e crescer. Emoções, chorar, rir, gemer, suspirar, soluçar, gritar. Voz, gritar, falar, cantar, rosnar, latir, coachar. E movimentos, ir, chegar, correr, dançar, caminhar, nadar, voar, fugir e viajar. Por exemplo, meus pais viajaram. Pronto, é um verbo intransitivo. Agora, para onde? O complemento seria advérbio de lugar. Quando? Advérbio de tempo. Como? Advérbio de modo. Tá? Então, esses fatos aqui, esses verbos, eles podem aparecer muitas vezes como intransitivos, mas também pode aparecer como transitivo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mais uma vez, a gente tem que olhar o contexto. Aqui, a gente vai falar de verbo intransitivo, tem que acabar falando de advérbio, porque eles são acessórios que aparecem para dar ajudada, né? Então, ó, é importante observar que a inclusão de advérbios e locuções adverbiais nesses enunciados não tem a função de complemento, tá? Mas sim de acrescentar informações a eles, são acessórios. Eles podem ser eliminados, que eles continuarão completos, tá? Então, olha lá, eu tenho advérbio de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida. Então, eles podem trazer informações para os verbos intransitivos e para outros verbos também. Olha aqui um exemplo. Os livros de aventura são muito interessantes. Esse são é verbo de ligação. Mas eu tenho advérbio aqui, tá? O muito interessantes é o predicativo do sujeito interessantes. E o muito é um advérbio, tá? Então, o advérbio, ele não vai aparecer só quando eu tenho verbo intransitivo, ele vai aparecer sempre. Eu preciso ficar atento para isso. O aluno saiu-se bastante bem na prova.
aqui eu tenho um advérbio e aqui eu tenho outro advérbio. Os advérbios, e aqui eu tenho um verbo intransitivo. Então, eu tenho aqui 2 advérbios. Eu posso ter vários advérbios, tá? Algumas expressões têm o mesmo papel de advérbio, são chamadas de locuções adverbiais. É quando tem essas expressõezinhas aqui. De graça, à frente, em paz, sem dúvida, em breve, às vezes, tá? Aqui, na prova, também é advérbio, tá, gente? É que eles não quiseram mostrar aqui. Bom, então vamos seguir. Verbos transitivos. E quando eu tenho um verbo transitivo? Aqui a conversa muda. Ao contrário do intransitivo, o transitivo vai pedir complemento, tá? Então, esses complementos, eles são chamados de objetos direto ou de objetos indiretos. Então, olha aqui, eles merecem. Esse verbo aqui, o verbo merecer, ele é um verbo que pede, porque ele sozinho não consegue estabelecer uma comunicação completa. Quem merece, merece alguma coisa. Então, o merece por si só já pede. Então, quando eu preciso completar, porque ele sozinho não é possível, os termos que eu completo, que eu uso para completar, se chamam complementos. E esses complementos do verbo, eles se apresentam em 2 maneiras, 2 formas. Ou ele é o objeto direto, ou ele é um objeto indireto. Quando eu tenho um objeto direto? Quando a resposta, por exemplo, eles merecem. Merecem o quê? Nossa gratidão eterna. A minha resposta ao verbo é o objeto. No entanto, eu preciso verificar se há, no início da resposta, uma preposição. Se houver uma preposição, ele será objeto indireto. Aqui, no caso, não há preposição. Preposição é de, da, do, para, por, em, no, na. Essa aqui não tem, aqui eu tenho nossa. Nossa é pronome. Então, eu tenho um objeto direto, porque aqui não há preposição, ok? Aqui é interessante a gente ver o seguinte: as orações com verbos transitivos indicam o relacionamento físico, emocional e social entre os seres e a influência que uns têm sobre os outros nas situações da vida. Então, se alguém merece, merece alguma coisa. Então, o verbo sempre, sempre que for transitivo, vai pedir alguma coisa a mais. Aqui nós temos alguns exemplos. Olha lá. O filho amparou a mãe. Quem ampara, ampara alguém. Então, você precisa de um complemento. Crianças gostam, mas elas precisam, a gente precisa saber do que as crianças gostam. Agora, ó, de brinquedos. Amparou. Eu não falei que o filho amparou da mãe, mas eu falei que as crianças gostam de brinquedo. Já na resposta, eu já sei quando tem objeto direto ou objeto indireto. A chuva molha as plantas, objeto direto. Os pais protegeram os filhos, objeto direto. Maria acreditava em fantasmas, em preposição, objeto indireto. Olha bem aqui. O predicado formado por verbo intransitivo ou transitivo é classificado como predicado verbal, já que o seu núcleo é um verbo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os filhos choravam. Veja, eu não preciso pôr mais nada, porque, oh, meu Deus, desculpa, porque é verbo intransitivo, tá? Mas o meu predicado é verbal, porque ele é o núcleo. É ele que traz toda a informação e não os filhos. É ele que traz a informação. Por isso que ele é o núcleo do predicado.
Os filhos choravam a morte do pai. Então, os filhos choravam, certo? Aqui a gente tem uma coisa muito curiosa. Olha essas duas orações aqui. Prestem muita atenção aqui. Vamos supor que eu mandasse vocês analisarem para mim na prova. A primeira, você vai escrever verbo intransitivo. Por quê? Porque acaba nele e eu tenho meio que o sentido completo aqui, eu não tenho mais informações. E os filhos choravam é verbo intransitivo. Eu entendi que os filhos choravam, tá? Aqui, essa mesma frase, eu dou para você fazer a análise sintática. Os filhos choravam a morte do pai. Ok? Aqui, o verbo choravam é transitivo. Aqui é intransitivo, porque não tem nada depois, tem ponto final. Aqui tem a continuação. Então, esse verbo aqui, ele não é mais intransitivo. Ele é transitivo e tem um objeto direto, a morte do pai. Ok, pessoal? Então, o que é que eu preciso olhar? O verbo ou o contexto inteiro? A oração inteira? Eu preciso olhar a oração inteira, porque o verbo, conforme a situação, ele muda de significado, conforme o sentido dele naquela oração, ele muda de transitivo para intransitivo e vice-versa. Por isso, não existe uma regra única. Existe, sim, olhar a oração inteira.